Olá, investidor, tudo bem com você? Eu sou Rodrigo Rebeck, analista técnico de investimentos CNPI, e no vídeo de hoje eu quero fazer para você uma análise sobre dois ETFs interessantes que constavam na nossa análise de ETFs que podem ser promissores para agosto de 2025. O primeiro ETF é o UUP, que replica o DXY, que é o índice do dólar comparado a uma cesta das principais moedas globais. Aqui no gráfico semanal, a gente consegue observar que nos últimos 3 anos o ativo praticamente se desenvolveu numa tendência lateral. Nesses patamares superiores, entre 30 dólares e 5 centavos até 30 dólares e 70 centavos, a gente consegue observar uma importante região de resistência, despertando o interesse dos compradores em setembro de 22, em outubro de 23 e mais recentemente na virada do ano, agora de 24 para 2025. Nesses patamares inferiores, entre 27,5 até 26,90, a gente observa uma região importante de suporte na ponta contrária, despertando o interesse dos compradores no primeiro semestre de 2023. Em dezembro de 23 nós tivemos uma entrada interessante dos compradores e para esse momento agora da nossa análise, o mercado chega para trabalhar, para testar de novo essa região. O que a gente precisa entender? Como ETF UUP ele replica o DXY, ou seja, nesses momentos aqui que nós temos de queda do ETF e de queda do ativo, são momentos em que o dólar ele está mais barato comparado às principais moedas globais. Portanto, para o investidor que pensa em ter uma proteção em dólar, uma reserva em dólar, esses momentos aqui eles podem ser mais interessantes para você eventualmente fazer o câmbio, você converter a sua moeda local para dólares, já que ele está mais barato e você tende a surfar uma valorização no médio a longo prazo. Aproximando agora um pouco o zoom ainda do gráfico semanal para que a gente consiga interpretar um pouco melhor a movimentação dos preços nesses últimos meses, a gente observa que em dezembro de 24 nós tivemos esse topo importante na casa de 30 dólares e 70 centavos e de lá para cá o mercado veio se desenvolvendo numa tendência de baixa. Porém, ao chegar aqui em abril de 25, dentro dessa nossa região de suporte, nós tivemos uma primeira entrada dos compradores, o mercado corrigiu de novo e olha que importante esse teste mais recente que nós tivemos em junho, deixando até esse pin-bar, até esse martelo, indicando uma potencial reentrada dos compradores e sem perder a mínima anterior. Ou seja, a gente começa a entender que pode ter havido um fundo duplo nessa região, despertando o interesse dos compradores nessa região importante aqui de suporte. Se caso nós tivermos o mercado conseguindo romper essa última região de topo anterior que nós tivemos, a gente pode ter uma inversão de tendência de baixa para alta com a execução do pivô de alta. O mercado que vinha então caindo numa sequência de topos e fundos descendentes, chega para encontrar uma região importante de suporte, testa duas vezes e eventualmente com a execução do pivô de alta a gente pode ter uma inversão de tendência então do UUP de baixo para cima. Próximo ETF interessante para a gente poder analisar com o intuito de fazer um estudo gráfico para que você possa planejar melhor os seus investimentos é o ETF BITO, que replica então a movimentação do Bitcoin. Aqui em novembro de 22 nós tivemos esse fundo importante e de lá para cá a gente vê que no longo prazo o Bitcoin ele vem se movimentando numa tendência de alta com topos e fundos cada vez mais altos. É até possível a gente traçar, ligando esses fundos mais importantes que nós tivemos nesses últimos anos, uma linha de tendência de alta de referência passando próxima a essas regiões, os principais fundos que nós tivemos aí nos últimos tempos. Aqui no gráfico semanal, aproximando um pouco o zoom, para que a gente consiga também entender essas movimentações mais importantes dos últimos meses do Bitcoin,
Em dezembro de 24, nós tivemos esse topo importante na região de 27,90. Nos primeiros meses de 2025, o Bitcoin veio numa tendência de queda, com topos e fundos descendentes, uma correção de 41%. Porém, ao chegar nesses patamares inferiores, essa região aqui de suporte entre 17,20 e 16,10, uma região passando aqui pela nossa linha de tendência de alta de referência e também uma região que despertou o interesse dos compradores em agosto de 24, nós tivemos uma reentrada dos compradores para uma primeira perna de alta até a região de 23.600. O mercado corrigiu e olha que importante, já fazendo um fundo mais alto do que o fundo anterior, indicando uma provável inversão de tendência de baixa para alta. Tivemos aqui uma nova reentrada dos compradores nessa região aproximada de 20 dólares e o mercado veio de novo para testar essa região de topo que nós tínhamos ali perto dos 23,5. Nesse momento, se caso o ativo conseguir romper esse patamar de topos, a gente pode ter uma alta pelo menos para vir testar essa nossa próxima região de resistência entre 26,10 e 27,90, que foi essa nossa região de topos em dezembro de 24. Acima desse patamar de preços, a gente pode ter o Bitcoin se fortalecendo mais um pouco, chegando para testar essa região de 33,75, onde nós tivemos esse topo em março de 2024. Se caso o Bitcoin recuar nesse patamar de preços, atenção para essa nossa região de suporte, a região que tem despertado o interesse dos compradores nos últimos meses, na casa aí de 17,20, 16,10, que poderá despertar o interesse dos compradores se caso houver um teste. Trazendo então para você um panorama sobre esses ETFs que podem chamar a atenção do mercado agora para o mês de agosto de 2025. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida, se inscreve aqui no canal, que tem um conteúdo muito bacana sobre o mercado financeiro. Grande abraço e até o nosso próximo encontro.